Pai nosso que estais ao céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios, nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque o supérfluo da mesa de um estaria na mesa de outro. Que assim seja. Vamos refletir sobre isso. Novamente nós estamos passando por essa coisa toda do auxílio, né? É pouco, é insuficiente. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde do coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Hoje eu vou falar sobre uma edição sobre o coronavírus, né? A sobrevivência do coronavírus. É uma edição retirada em 11/3/2020 da revista Galileu. Coronavírus sobrevive em pulmão em um mês após a morte de um homem na Inglaterra. Foi um estudo feito. Um exame feito logo após o óbito teve resultado negativo para o SARS-CoV-2. Mas uma análise feita 27 dias depois no pulmão revelou que o vírus ainda estava vivo. Eu só estou passando que eu li, que é da redação Galileu Globo. Exames pulmonares mostram a presença de danos causados
pelo coronavírus 27 dias após a morte do paciente. Em estudos publicados no últimos, revela um caso na Inglaterra em que o novo coronavírus foi detectado no corpo de um homem de 50 anos 27 dias após a sua morte. De acordo com os médicos do Hospital Geral de Watford, que assinam o artigo, esse achado pode ter um efeito significativo no manual do laboratório, bem como no descarte do cadáver, e esses precisar ser revisados para refletir essa descoberta. Então vamos lá, por que isso? Tem a porta de entrada e a porta de saída. A porta de saída é do fundo. Tá? O pessoal da enfermagem, os médicos estão sendo vacinados. Tem os EPIs, que eles têm que fazer os EPIs, o pessoal que no atendimento no balcão, né? As UPAs, as UBS, os hospitais, né? Mas tem que também ter vacina o pessoal que prepara o corpo para entrar no caixão, entendeu? Esse é o recado. E os coveiros, porque eu andei assistindo algumas coisas dentro de cemitério, porque vocês sabem qual é o cemitério, né? Porque as emissoras de TV vivem divulgando. E eu fui lá. Então assim, se entram dentro da cova para fazer lá, né, com uma pá, eles fazem com uma pá, e vem uma retroescavadeira, aí faz assim, né, para poder acertar, para entrar o caixão. Aí como que é isso? Então tem que ter também, eles têm que ter vacina também, é urgente para eles, para os coveiros. Os coveiros e o pessoal que trabalha ali também no cemitério, né, que faz o translado, né, na verdade, né, do corpo. Às vezes o corpo está lá, mas está ali o espírito do lado. Então vamos atentar a isso, né? Porque eles precisam também, é um alerta. Se tem essa matéria foi publicada, vamos ver direitinho o que é isso aí. Os cientistas atentarem a isso tudo. Bom, aí continuando, desculpa esse que eu adentrei, né? Falando sobre isso. Pode ter um efeito significativo no manual do laboratório, como foi falado, bem como no descarte do cadáver. E esse precisar ser revisados, como falei anteriormente. Estudo identifica vulnerabilidades comuns nos diferentes coronavírus. Você vê que já está, ele é rápido, né? Ele pega o ambiente e já se transforma, e é muito rápido, e aí é mais forte. Todos nós estamos suscetíveis, né, a isso, até que todos tomem a vacina. Por exemplo, tem pessoas que já tinham o vírus, tomou a vacina e teve comorbidade. A comorbidade não teve a falência. Entrou no hospital, foi entubado, mas ele tomou a vacina, mas ele estava já com o coronavírus. Tomou a primeira, né? Depois a segunda. Na primeira ele já estava com coronavírus, foi a óbito. Pessoas com sintomas leves podem transmitir coronavírus por até 9 dias. O homem que não apresentava nenhuma comorbidade, teve histórico de febre alta e falta de ar por 10 dias. Ao piorar, preparação o serviço de emergência, mas seu quadro se agravou rapidamente enquanto esperava a ambulância e acabou sofrendo uma parada cardíaca. Os exames feitos logo após a sua morte atestaram negativo, como foi falado. Aí depois de uns dias estava lá, né, o coronavírus, né? Porém foi realizado apenas o teste do PCR e não o hemograma completo, segundo as pesquisas. Um novo exame foi solicitado, mas devido a atrasos administrativos, houve uma demora nesses 27 dias para o procedimento ser realizado.
Nesse período, o corpo estabilizado e refrigerado, nós estamos falando lá da ocorrência lá, entre 4 e 6 graus, foi acordado que, não foi acordado, foi o conhecimento de que faríamos uma incisão torácica no defunto lá para fazer um esfregaço profundo do tecido pulmonar para teste do Covid-19, relatam os pesquisadores. Esse segundo resultado detectou uma presença do SARS-CoV-2 no órgão. No artigo, os estudiosos afirmam que entende por quanto tempo o vírus pode sobreviver em tecidos humanos morto é uma informação chave que tem fonte generalizada desde a mitigação de doenças até o descarte dos cadáveres. Vamos continuar. Por enquanto, por quanto tempo um vírus pode permanecer em um corpo morto? Continuando a explanação, há uma série de postos baseados nas entrevistas conhecidas pelos virologistas americanos Matthew Caussey, professor do Departamento de Ciência Avícola da Universidade Estadual da Carolina do Norte, Estados Unidos, onde tem lá a entrevista completa, pode ser vista tranquilamente. Pergunta: você já mencionou que o SARS-CoV-2, o vírus que causa o Covid-19, é um vírus envelopado? Nós sabemos quanto tempo o SARS-CoV-2 pode permanecer viável em um cadáver? É isso que foi perguntado a ele. Aí Caussey respondeu: não vi nenhum estudo específico sobre isso. Existem poucos laboratórios em todo o mundo com um nível de segurança para trabalhar com esses vírus. E agora todos estão focados em fazer as vacinas, que é verdade, ou tentar encontrar medicamentos antivirais que possam funcionar. No entanto, podemos fazer algumas suposições baseadas no que sabemos de outros vírus. Não é só o Covid, tem outros também, H1N1 e entre outros, Muito do que sabemos sobre a sobrevivência do vírus nos corpos vem de animais usados como alimento, em estudos que examinaram como a gripe aviária. Vírus da gripe aviária, um vírus envelopado, sobrevive em carcaças de frango. 90% das partículas virais foram inativadas em cerca de 15 dias, quando a carcaça foi deixada em temperatura ambiente. Mas se a carcaça foi mantida em temperatura de geladeira em 4 graus, o vírus durou 4,5 vezes mais. Isso é, mais de 2 meses. Este período de 15 dias em temperatura ambiente era para testes de busca do vírus no músculo, nas carcaças. O tempo de inativação de 90% foi em torno de 10 dias nas penas e menos de 1 dia no fígado, em temperaturas ambientes. Esses tempos de diferente em tecidos diferentes são esperados, conforme o corpo se decompõe após a morte. As células diferentes tecidos se desfazem e as enzimas digestivas dentro dessas células se derramam. Como uma das funções do fígado é filtrar e desintoxicar
ele tem muito mais enzimas do que outros tecidos. Portanto, quando as células do fígado se rompem, essas enzimas podem acabar inativando o vírus. O músculo, entretanto, tem relativamente menos enzimas do que no fígado, mas ainda é interno, o que ajuda a manter o vírus em temperatura e umidade constante por longos períodos de tempo. É só uma observação para a gente refletir. Também é importante lembrar que, embora 90% pareça muito, você deve ter em mente que o vírus fazem muitas cópias de si mesmo. Entenderam, né? Não é incomum que os vírus façam bilhões, se não trilhões de cópias. Portanto, se levar 15 dias em temperatura ambiente para 90% dos vírus serem inativados e você tiver 1 milhão de vírus lá, pode levar até 105 dias para que todos os vírus desapareçam. Portanto, é mais do que apenas 1 ou 2 semanas. Então é assim, por que falou tudo isso aí? Para a gente também ver o pessoal que faz a preparação do corpo para entrar no caixão, né? Eles tomarem as vacinas, que eles têm prioridade também, os coveiros têm prioridade. Então tudo é muito incerto, e os cientistas estão aí para estudar. Só foi uma observação. Mais nada. E vamos orar para todos os, coveiro, o pessoal da administração do cemitério, o pessoal que prepara, continuando para os enfermeiros, para os hospitais, para os médicos, porque não está fácil para todos, inclusive para nós também. E que a vacina chegue mais rápido do que não se acreditava que ela viria este ano. Ficaram em dúvida. O mentor falou, a vacina está aí. E está acontecendo, então vamos fazer uma vibração bem forte, fortíssima, para acontecer igual nos Estados Unidos. Lá já vai começar a sobrar vacina, já estão mandando para o Canadá. E que eles vejam o Brasil também, tenha olhos no Brasil, porque nós somos o pulmão do mundo. E eles sabem disso. Vai ter uma nova reunião e que seja mais humilde e peça socorro para a nossa nação. Que assim seja, graças a Deus. Fortalecimento para todos os governantes. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus e o amor do Pai estejam conosco agora, hoje e sempre. Que bom estarmos aqui mais uma vez, E sejamos gratos por essa oportunidade, porque está tudo parado, A gente está aqui para tentar ajudar um pouco quem precisa, através do Evangelho. Então, é um agradecimento que nós estamos aqui para agradecer, para louvar, para aprender, ouvir sobre as leis divinas e o Evangelho de Jesus. Que mais uma vez também lembrar que nós temos que ter esse olhar espiritual de amor, de benevolência, de caridade em si, que é o amor, Para todos aqueles que convivem conosco nesta fase evolutiva. O nosso lar, não podemos esquecer do nosso lar, Que é onde a gente convive dia e noite, com todos lá. Sabemos que nada é por acaso. Estamos lá porque precisamos e quem está conosco também. É uma mutualidade. Temos que ter esse olhar espiritual para os nossos companheiros de trabalho, onde quer que estejamos, que sejamos ter esse olhar, que de repente é exatamente o que essa pessoa está precisando, daquele olhar, daquele entendimento.
aquilo que vai fazer bem para eles. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o nosso evangelho, o nosso tema está no capítulo 23, evangelho codificado por Allan Kardec, né? Moral estranha. Esse capítulo traz para nós bastante reflexão quanto ao tema. Nós vamos falar sobre coisas aqui que parece que chocam um pouco. Como é que Jesus, na hierarquia que ele tem, que sabemos que ele era todo amor para todos que conviviam com ele, pudesse ter dito certas palavras. Mas é aí que precisa o nosso entendimento. E Kardec coloca muito bem aqui. Então nós precisamos ler, entender, certo? Para poder não chegar falando besteira, certo? Esse capítulo inteiro são citadas frases que nos intrigam muito, por saber que, conhecendo Jesus e os seus atos amorosos, pudesse sair da boca dele. Mas é necessário que tenhamos o verdadeiro entendimento e concluir que realmente não pode ser atribuída ao Cristo Jesus. Daí a moral estranha. Vamos citar alguns itens aqui desse capítulo para a gente se situar naquela fase moral estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Estranho, né? Que moral estranha. Nós não podemos interpretar ao pé da letra. Com certeza absoluta, não é o que Jesus quis dizer, né? São frases citadas por Jesus, porque está ali, né? Kardec simplesmente ele transcreveu, né, de literaturas que ele pesquisou muito, certo? Inclusive a Bíblia, né? Então são frases citadas por Jesus ao longo desse capítulo 23 e vamos pedir licença para vocês, né, para ler apenas o item 1. Devido à nossa falta de tempo, nós vamos ler apenas o item 1, para então depois fazermos a nossa reflexão. Item 1. Odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não se renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Essa é uma passagem de Lucas, capítulo 14, versículos 25 e depois 27 a 33. Coincidente ou não, nós falamos sobre isso no vídeo passado, a respeito de carregar a cruz, né? Renunciar a si mesmo, né? Não foi isso que Jesus quis dizer, é só interpretar. Ele colocava tudo, Jesus falava muito por parábola, não é mesmo? E ele colocava muito essa moralidade, aproveitando-se, né, das situações em que ele se encontrava ali na zona rural, ou mesmo na zona urbana. Ele aproveitava daquela situação para dizer as suas verdades. E ele falava muito. Veja bem, naquela época as pessoas não tinham o entendimento que hoje nós já estamos tendo, né? Então, as parábolas, ele enfatizava a parte moral para as pessoas entender, mas no fundo ele estava falando muito da parte espiritual, que as pessoas não tinham esse entendimento ainda. Graças a Deus que hoje a gente já está tendo, né? E para os demais itens, né, nós vamos discorrer em outras oportunidades.
Sabemos que os evangelhos não foram escritos durante a vida que Jesus teve aqui na terra. Os evangelhos foram escritos depois, não é mesmo? Portanto, é lícito crer que, neste caso, o fundo do seu pensamento não foi bem interpretado e que escritos e passados de uma língua para outra, muito provavelmente sofreram grandes alterações, conflitando nosso entendimento até hoje, nos nossos tempos atuais. Quando você lê e dá a interpretação ao pé da letra, você está cometendo equívocos, porque na verdade Jesus absolutamente não disse isso. Sabemos também que a língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Citamos, por exemplo, aqui o camelo e o cabo. Os cabos eram feitos de pelo de camelo e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. Citando aqui, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Acha que Jesus tenha falado isso mesmo? Não é bem assim, temos que interpretar direitinho, Essa passagem está em Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 24, e há também uma citação no capítulo 16, item 2. É só ir lá e conferir, Então, queridos irmãos, seja qual for as citações, não vamos atribuir de forma alguma que é apenas de Jesus, que ele tinha muito amor por nós e não ia efetivamente falar nada que fosse contrário àquilo que ele estava pregando. Ele era assim, recheado de amor, de luz, de uma hierarquia muito grande. Então, jamais poderia conflitar essa ideia com todos que ali seguiam a ele, Tudo que ele fazia e ensinava era para elevar as almas, todos, sem exceções. E todos os seus ensinamentos eram recheados de amor e sabedoria para que todos que o seguissem encontrassem a sua paz e a sua salvação. Importante frisar que ele falava muito em parábolas, como eu disse, utilizando de situações e fatos daquela época para passar a todos os ensinamentos morais, enfatizando, embora muito poucos entendiam, a parte espiritual. Porque estava ali começando, ele já estava prenunciando, o Consolador prometido, em que ele estaria em nossos corações através do Cristo redivivo. Ele não estaria mais em vida, mas estaria nos nossos corações através do Cristo redivivo que nós devemos cultuar. Jesus é o nosso modelo e guia, e seus ensinamentos, se seguidos à risca, somente vai nos elevar espiritualmente. E é o que todos nós devemos entender e praticar, não é mesmo? Porque somente dessa forma nós vamos evoluir gradualmente. E isso não é da noite para o dia, A gente sabe que a gente está passando por grandes provações. E é preciso que nós tenhamos esse entendimento, não do porquê estamos sofrendo, mas do para que estamos sofrendo. Esse entendimento vai nos levar a muitas conclusões boas. Que tenhamos paciência, que tenhamos resignação em tudo isso que está acontecendo. Pedindo aos nossos guias espirituais, a Deus e a Jesus, que nos fortaleça, que nos dê força e coragem para suportarmos tudo isso, E que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus.